Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação, chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Hoje eu tenho a presença do nosso comentarista, o arqueólogo Manuel Gonzalez, ele que esteve viajando, Cubatão, São Vicente, Praia Grande. Ele e o Rogério podem se dar as mãos, né? Tem aquela musiquinha, vamos dar as mãos. Não vou ficar dando a mão pro Rogério? Pro Rogério não, né? O Rogério, e o Rogério com aquele cabelinho, ele veio aqui ontem, ele deve ficar uns 40 minutos na frente do espelho para levantar aquele cabelinho, não é? Ele foi igual eu, já tem pouco, eu faço assim, já tá arrumado. Ele fica todo espetadinho, né? Parece o Riquinho, aquele personagem, não é? Faz tempo. E temos também a presença do advogado, doutor Armando de Matos Júnior, gentilmente atendendo o nosso pedido. Eu fiz questão de trazer o Armando aqui no programa, porque eu acho que há 10 anos, pouco mais, pouco menos, falei isso aqui no programa, 10, 12 anos atrás, o doutor Armando teve uma iniciativa muito positiva. Na época, já percebíamos um sinal de insegurança nas cidades, né? O que só veio se acentuando. E já naquela época, o doutor Armando, representando o Sindicato dos Funcionários Públicos da Praia Grande, ele impetrou uma ação, ou um mandato, ele vai explicar melhor, para que os guardas municipais da Praia Grande pudessem portar arma de fogo. Não é isso, Armando? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, aos amigos. E foi isso mesmo, na verdade foi em 2006, portanto 8 anos, logo após aqueles ataques que a sociedade toda sofreu na nossa região e no estado todo, nós tivemos a ideia de impetrarmos um habeas corpus preventivo para que os guardas municipais daquela comarca pudessem andar armados com as suas armas de fogo no deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa, e é óbvio, durante o expediente. Ficavam totalmente vulneráveis, sem nenhum tipo de segurança do Estado, do município, e nós conseguimos isso, e o Poder Judiciário local autorizou, e na verdade eles andam armados desde 2006. É o único município da nossa região que os guardas possuem arma de fogo. Agora do município. O município comprou armas e os guardas andam agora. Fizeram os devidos treinamentos, né? Na verdade, o treinamento eles já fizeram lá atrás. Okay. Mas é imprescindível nós falarmos sobre isso, porque hoje a segurança pública não funciona sem as guardas municipais. Nós moramos não no Estado, não na União, nós moramos nos municípios. E a Guarda Municipal é imprescindível. Ela é um braço, um tentáculo da Polícia Militar e da Polícia Civil, que são os órgãos de segurança mais diretos, exceto na Polícia Federal, que é uma polícia mais restrita. Então eu entendo que não só em Santos, mas na região metropolitana, São Paulo, por exemplo, Campinas, as polícias não vivem mais sem a Guarda Municipal. É verdade. Elas acabam completando, né, todo o aparato. Agora, a presidente Dilma sancionou agora uma lei que regula essa situação, e os guardas municipais, aliás, você estava até me corrigindo, são várias ações, né, que foram regulamentadas. Vamos falar primeiro do porte de armas. Os guardas vão, agora sim, uma lei específica para o porte de arma, sim, Armando. Eles foram, aspas, regulamentados. Deixar claro, falar aqui em um vocabulário chato para as pessoas, mas o artigo 144 da Constituição Federal já previa, no parágrafo 8º, as guardas municipais para tomar conta do patrimônio municipal. O que já não acontece. Já né? não acontece. Elas hoje funcionam como forças policiais. Nós, quando nós somos, a sociedade toda, ela é assaltada, sofre um crime, observa lá um carro de polícia com uma luz em cima, não quer saber se é a Polícia Militar, Civil, Federal, quer o socorro. O apoio. E a Guarda Municipal hoje pode dar o apoio sem nenhuma sombra de dúvida. Antigamente nós pensávamos, poxa, mas eles são policiais, podem parar pessoas, parar revista. Acabou esse problema. Hoje o Guarda Municipal é tão polícia
com polícia quanto as outras polícias. Ele passou a ter poder de polícia também nessa nova lei? Exatamente. Passou a ter poder como qualquer um outro policial, civil, militar, federal. O porte de arma foi regulamentado, não se discute mais. Obviamente que o comando é que vai autorizar aquelas pessoas que têm capacidade para tal. Sim, né? Óbvio, isso é óbvio. Nós vamos entrar, eu vou pedir a participação do Manuel, nós vamos entrar num outro aspecto que eu comentei aqui ontem, que é a questão da regulamentação jurídica disso. Mas, Manuel, sempre houve uma discussão se as guardas municipais deveriam ou não serem armadas, não é? Isso sempre foi uma discussão muito... Já vi gente defender, já vi gente que é contra. Não, mas a guarda municipal tem que cuidar da fonte, da praça, do cemitério. E o cara que está lá... E é comum, nós tivemos vários casos no ano passado e nesse ano de guardas municipais em Santos, por exemplo, que estavam fazendo a vigilância dos cemitérios e eram roubados. Levavam inclusive coisa do próprio guarda. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Um grande prazer estar aqui com você. Doutor Armando também, dividir essa bancada. E boa tarde a vocês, telespectadores. Com relação à guarda, eu sou a favor, claro, de se ter o porte, de que eles andem armados, mas foi como o doutor Armando falou. O comando tem que saber aqueles que poderão ou não portar essas armas. Então, hoje, para você tirar um porte, nem sei, doutor Armando, se antigamente se tirava porte para a sociedade, então você tinha que fazer o psicológico, você tinha que fazer os testes, os treinamentos. Então, que isso seja feito com a corporação, com a Guarda Municipal, e sim definir aqueles que possam portar a arma. Mas, além dessa questão de portar a arma, é o poder de polícia. Porque antigamente as pessoas até tripudiavam, né? Então, a Guarda Municipal vinha interpelar ou vinha com uma ordem, questão de ordem, e não eram taxados, ouvidos. Vocês são guardas municipais, vocês não têm poder, não têm... Então, além da arma, é o poder de polícia. Eu acho que esse poder de polícia é extremamente significante para poder realmente controlar essa questão da segurança. E um outro ponto é a questão de contingente, porque sempre reclamam, a Polícia Civil está defasada, a Polícia Militar está defasada, nós não temos homens suficientes, nós não temos equipamentos suficientes para estar fiscalizando, para estar policiando o município. Então, com isso, você aumenta, inclusive, o contingente para poder fazer esse patrulhamento das nossas ruas. Não só dos próprios públicos, como vocês disseram, que é uma das funções da Guarda Municipal, mas também garantir a segurança do cidadão. O que se criou foi uma polícia municipal. Exatamente isso, como existem em outros países. Olha que coisa interessante. Imaginem só um local de crime, onde uma pessoa ela é atropelada, é vítima de homicídio. Nós hoje, a Polícia Militar fica no local, preservando até a chegada da perícia, desmontar aquele cenário todo. Por que não utilizar a Guarda Municipal, que poderá ficar ali para preservar o local do crime, e o policial militar volta para as fileiras, para o trabalho, para ajudar a sociedade? Nós estamos municipalizando a polícia. É claro, como toda a força policial, precisa ser qualificada, capacitada. E isso cada prefeitura fará a sua, é óbvio, criando ouvidorias, corregedorias e treinando esses guardas de forma capaz. Vai gerar custo? Vai gerar custo. Armamento, local para se guarnecer essas armas, gera custo. Só que nós estamos vivendo hoje uma situação, e me permita os telespectadores, me parece que nós estamos perdendo a guerra contra o crime. Eu não sei a sensação dos senhores, não estou querendo aqui trazer as trombetas do apocalipse, mas eu em alguns lugares, Santos não tanto, vamos dizer assim, mas algumas cidades do nosso entorno são cidades perigosas. E a sociedade está desguarnecida, está sem segurança. Eu creio que isso venha para colaborar, para somar. E interessante também que eles criaram nessa lei algo que não existia com relação à prisão especial do guarda. Se o guarda for preso em flagrante, até antes dessa lei, ele era encaminhado ao presídio comum. Hoje não, ele fica em local separado até o trânsito em julgado. Transitou em julgado, vai para a cadeia comum. Isso eu acho uma falha. Deveria ter a cadeia comum, como de policial civil, militar, isolado dos demais. Que não é porque ele foi demitido que o crime vai preservar a vida dele. Vamos deixar isso claro, é uma falha. Outra falha que eu constatei também nessa lei, a aposentadoria especial. O policial militar tem aposentadoria especial, o policial civil tem aposentadoria especial. Até a lei foi criada agora recentemente, policiais civis até os 65 anos, daí para frente todos aposentados, deveriam criar também
já que criaram esse texto novo, regulamentarem a aposentadoria especial para os guardas municipais. Foram duas falhas terríveis. Eu comentei sobre essa questão se numa troca de tiros, eventualmente o guarda municipal matar o bandido, ele responde de forma sem privilégio nenhum. Privilégio que eu digo, o policial civil e o policial militar têm um presídio especial, né? Então, mas aí são coisas distintas. Os dois, aliás, os três, o guarda municipal também, o policial civil, o militar e o guarda municipal, respondem no foro local, na vara do júri, se matarem. O cumprimento da pena é que é diferente. A polícia militar tem o presídio dela, a civil o presídio dela e o guarda municipal não tem o presídio. Ele vai para um presídio normal, o que é grave. Isolado. E quando transitar em julgado, ou seja, não existir mais recurso da pena, ele vai para o convívio. Então imagine uma situação. O guarda municipal sai de manhã para trabalhar e prende um ladrão. De noite ele chega em casa e por um problema muito sério lá, dá um tiro na esposa, ou bate na esposa e é autuado em flagrante, ele vai para a cadeia. E possivelmente vai conviver no mesmo espaço com aquela pessoa que ele prendeu de manhã. Fala, não, isso é loucura? Não, não é loucura. A lei veio agora para consertar um pouco disso. Só que após o trânsito em julgado, quando terminar todas as fases do processo, ele é colocado no convívio com os demais. Diferente do policial civil e do policial militar, que há presídio especial. Então isso é uma falha muito grande. O policial civil também tem um presídio especial ou o Romão... Não, Romão Gomes é da Polícia Militar. O presídio especial da Polícia Civil é para policiais civis do Estado de São Paulo. Todo Estado eu tem não o seu presídio especial. O Romão atendia as duas... Não, só a Polícia Militar. Só a Polícia Militar. Você percebe que a lei, é engraçado, né? No Brasil se demora para aprovar uma lei, quando aprova sempre tem deixa um rabinho, falhas. Né? As falhas. Parece que os caras não estudam em casa. E essa questão do presídio, ele vai sair morto. Infelizmente, vai ter dificuldade. Você vai prender 2, 3 indivíduos e vai te reconhecer, você vai estar lá no meio. Invariavelmente você vai morrer, né? O policial da guarda municipal vai acabar vindo a falecer dentro, justamente por uma falha na questão da legislação. E essa questão também da aposentadoria, vejo que também é uma outra falha, porque se existe para os outros policiais, seja civil ou militar, e a partir do momento que você trabalha como uma polícia, municipal, você tem que ter o mesmo privilégio agora armada, porque você entra, e tem toda a questão de periculosidade, entra uma série de fatores que enquadram dentro do seu salário, dentro da sua aposentadoria, e eu acho que sim, tem que ser avaliado e colocado também para a Guarda Municipal os mesmos direitos. Eu vi uma declaração do candidato à presidência da República, Aécio Neves, né, que vai criar um Ministério da Segurança e da Justiça. Né? Nós já temos o Ministério da Justiça, desde que hoje nas pesquisas a principal preocupação dos brasileiros é a segurança, né? A gente vê que, como você falou no início do programa, parece que nós estamos perdendo essa batalha. Cada vez mais a criminalidade, né, toma conta. Agora no Rio de Janeiro, a questão das milícias, né, mostra que, infelizmente, se permeou, inclusive de policiais, o crime organizado, o que é muito ruim. Há uma crítica, né, que invariavelmente a polícia prende de manhã e o judiciário solta à tarde. Né? Outro dia, inclusive, eu vi uma entrevista de um policial militar que tinha prendido um jovem e dito assim, eu prendi esse menino 2 dias atrás, ele tinha assaltado, não sei o que, está na rua. Quer dizer, o que nós vamos fazer? A culpa é do judiciário, Armando? Me perdoe, eu não quero fazer defesa de ninguém, mas é óbvio. Se a lei permite que o juiz coloque a pessoa em liberdade, o juiz vai optar em colocar em liberdade, porque as cadeias estão lotadas. Então, então veja só, nós temos um outro problema, né? Tirando o cumprimento da lei, é que não tem aonde colocar o pessoal. É o que está acontecendo com o José Genuíno e o outro camarada lá, vão poder cumprir a pena em casa, porque não tem unidade de semiaberto em Brasília com vaga disponível. Por favor, entendam isso. Não é de hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Antigo Tribunal de Pequenas Causas, que as pessoas falam, né? Que nada mais é do que a Lei 9.099. O sujeito briga com o outro, bate, dá um soco numa pessoa, ele vai ao fórum, não há nem instrução criminal, ele paga uma cesta básica.
Excetuando agora a Lei Maria da Penha, que criou um procedimento diferente, mas a pessoa xinga, a pessoa usa entorpecente, ela vai, nem conversa com o magistrado, com o juiz, paga uma cesta básica ou uma pequena prestação de serviços à comunidade. Então o que você está falando tem sentido, ele perde mas é porque a lei... não perde primariedade, não perde primariedade. Há um procedimento em que ele fica durante o interregno de 5 anos, ou seja, um espaço de 5 anos sem poder fazer uso. Sentar a mão nos 2 ou 3, agora... Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Seria bom, né, Augusto? Não é, Manuel? Seria bom, Já né? sei que... Mas uma vez só, mais de uma vez não pede a primaridade? Não é primaridade. Durante 5 anos você não pode fazer uso dessa lei de novo. Então benefício. Só pode a cada 5 anos sentar então a mão num dia só, Augusto. Então num dia só... Já bate nos 4. 9 horas é um, 11 horas é outro. Não tem problema. Mas voltando... É só para descontrair, doutor Armando. Mas só voltando a esse assunto, se o juiz coloca em liberdade é porque a lei faculta, a lei possibilita. É lógico que nos grandes crimes, latrocínio, então nós temos 2 problemas, desculpa te interromper, mas então nós temos 2 problemas. Não, 2 não, nós temos muitos problemas. Sim, mas 2 pontuais. A lei ela está obsoleta. 2, não tem lugar para colocar os caras, a bandidagem. E outro dia eu li uma matéria, não sei se é verdade, que tem não sei quantos 1000 mandatos que não se cumprem, porque não tem, se prender todo mundo, não tem lugar para colocar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de uma feira livre na porta da sua casa? Não. Ninguém quer presídio na sua cidade. É verdade. Cemitério, é importante, as pessoas morrem, precisam ser sepultadas, ninguém quer perto de casa. É verdade. Feira livre e cadeia. E outra coisa, cadeia não gera voto. A sociedade, fizeram construir uma cadeia. Melhor construir uma escola, uma creche, um hospital. Isso é bonito para o político. Um estádio de futebol. Vários estádios, vários estádios milionários. Então, a sociedade não quer, não é interessante, ninguém quer isso perto de casa. Só que é um problema sério. A cadeia do segundo DP de Santos, ela foi desativada. As nossas presas locais... Isso, a feminina. Cadeia feminina. Elas foram transferidas para o interior de São Paulo e para a Grande São Paulo. Porque no entorno não há vagas. Imagina a família. Mas eu já ouvi que só transferiram o problema de endereço. Sim, até reformarem esse local, que não é um local apropriado, não é um presídio, é uma cadeia pública no meio da cidade. Quer dizer, a pessoa, ela fica ali no aguardo, não é? Ela não pode cumprir a pena ali, não né? é bem assim, não é bem assim. Lamentavelmente... Chega a cumprir pena. Existiam detentas ali cumprindo pena, reeducandas cumprindo pena. E outra coisa, aquilo não é uma cadeia, não é um presídio, é uma cadeia pública, não tem estrutura, não tem médico, não tem dentista, não tem uma série de coisas. Mas o 5º DP passa por esse problema também. O 5º DP foi desativado, é uma cadeia de trânsito. A pessoa é autuada em flagrante, hoje à noite, por exemplo, no dia seguinte, ou depois, no segundo dia, eles levam aquelas pessoas para o CDP de São Vicente. Já não está lotado? Não, eles não deixam lotar. Não deixam lotar. O Edinho ficou quantos dias lá? Ficou bastante, hein? Menos de uma semana. Esse é o prazo... Não, eles podem até permitir um prazo maior. Preciso de transportar, tem lá o número X para transportar as pessoas. E os CDPs? Por exemplo, nós temos um na Praia Grande e um em São Vicente. Já estão lotados. Totalmente lotados. Eu creio hoje que o CDP, cada um deles tem 1.700 pessoas, 1.700 presos, uma capacidade para 800 presos, 700 presos. O dobro. Imagina isso no verão. Nossa. Aí o ideal seria procurar áreas para construção de presídios, não necessariamente dentro das cidades. Eu acho que, por exemplo, na Baixada Santista, nós temos áreas isoladas. Na área continental de Santos está se construindo a penitenciária feminina. O Estado precisa construir. E outra coisa, não é o construir, é manter. É manter. Porque você precisa de funcionário e manutenção. Em alguns países eles já terceirizaram isso. O Estado paga para empresas a maioria, Sim, Estados Unidos, a maioria dos presídios são terceirizados. E o custo é bem menor do que o que nós pagamos preso a preso. E fora as bolsas presidiárias. E eles trabalham lá. Quanto custa? R$900? Quanto é que hoje custa Não sei exatamente o custo de um preso. Eu sei que é muito alto. Eu acho que esse negócio de custo de presidiário também é relativo, viu? Eu já vi, cada hora aparece um número aí, né? Primeiro eram uns R$900. Eu já vi 5 mil, 3 mil, já vi vários. Varia primeiro de estado para estado, né? E também varia do tipo de prisão, né? Por exemplo, o de São Vicente e o de Praia Grande, me parece que tem uma diferenciação de um para o outro, não tem? Uma diferenciação técnica ou não? Os dois são do Estado? Os dois são do Estado. E os dois recebem presos? Alguns, o da Praia Grande, presos
daquela área e de São Vicente, Santos, São Vicente, Mas etc. pela questão regional mesmo. Exatamente. Agora, vamos entender o seguinte, se o Estado segrega a pessoa e coloca na cadeia, ela tem que dar o mínimo de condição, senão você vai criar bicho. Sim. E aí, quem vai pagar a conta somos nós. Isso é verdade. Quando esse camarada sair da cadeia. Então, mas o preso não tem que ter a cama. Tem que ter sim. Se o Estado bloqueou a vida dessa pessoa durante 1, 2, 3, 4, 5 anos e ela está presa, ela tem que ter um mínimo de dignidade. Não, veja só, isso é... né, eu sei que tem muita gente que acha que tem que dar porrada nos caras. Não é bem assim, né? Você prendeu o cara, você... Dá porrada no filho do outro. Quando é o filho dele que vai preso, ou a Com pessoa certeza, que ele gosta, ele muda de ideia. Também, eu acho que... Isso acontece no meu escritório Só todos os dias. Só de você impedir o que não dá é que aí você vê churrascada, aí você vê... O abuso. Por exemplo, eu acho um absurdo o cara ter a visita íntima. Eu acho um absurdo o preso ter visita íntima. Consumo de drogas. Consumo de drogas, né? Até porque a visita íntima, via de regra, ela cria um outro ser humano, né? Um outro ser humano verdade, que vai nascer e não tem a mínima condição, porque o pai e a mãe estão presos. Aquela cantora Simoninha, ela tem um ou dois filhos de ex-presidiários. Então, diferentes. e é certo isso? E você sabe que é interessante, fazendo uma fofoca aqui, eu estava vendo a novela desses dias da Império, muito boa essa novela, assista que é muito boa. É mesmo? Você não assiste, né, Manuel? Mas assiste que é muito legal. Eles agora estão criando uma imagem da penitenciária ruim, né? Que as duas, a menina e a moça, que são uma é esposa, outra é irmã de dois caras que estão presos, aí mostra que há uma humilhação na visita íntima. Mal sabem elas, outro dia eu estava vendo uma matéria de uma mulher que foi visitar o cara na cadeia e tinha um celular na vagina. Assim... Não tem cabimento, né, meu? É uma coisa que mostra que os subterfúgios para levar... Isso acontece corriqueiramente, né? Não só aparelho celular, mas entorpecente também. Entorpecente. E falam, mas será que não é o advogado? É impossível, porque o nosso contato com o preso... Eu já vi culparem advogado. Culpam tudo. O advogado, a culpa é sempre nossa. Quando nós nos comunicamos com os nossos clientes, é impossível você até passar uma folha de papel. Não tem como. É um vidro fechado. E algumas cadeias você fala pelo telefone. Em outras cadeias você precisa berrar, uns furinhos que existem. Mas na novela mostra que é uma sala, com uma mesinha. Mas na novela todo mundo é rico, todo mundo é bonito, e agora, todo mundo tem emprego. Doutor Armando, eu vou ter que fazer um intervalo, mas e a moça lá, que é a Suzane, que conseguiu ir para o regime semiaberto agora, depois de 12 anos cumprindo pena? Aí a juíza disse assim, não, mas ela tinha 18 anos quando matou os pais e agora ela tem 30, ela já tá... E eu fico pensando, 12 anos de prisão é muito tempo, mas para quem matou os pais, acho que é pouco, né? Então, mas se a lei autoriza, não só para Suzane von Stoffer, mas para qualquer outro preso. Lembra aquele preso, o bandido da Luz Vermelha, há muitos anos atrás? Ele ficou 30 anos preso. Mas também quando saiu... Aprontou e mataram ele rapidamente. Mas o preso, o reeducando... Ele saiu doidinho. Ele faz jus. Ele cumpriu o prazo dele sem nenhuma intercorrência durante esse espaço no regime prisional, ele faz jus ao semiaberto. Por exemplo, quantos anos ela vai fazer o semiaberto? Eu não sei, eu não conheço o processo dela. Mas, a grosso modo, ela tá lá cumprindo 30 anos, ela saiu com 12. Eu não sei quando ela começou esse cumprimento de pena, e nós tivemos várias alterações na lei. Assim, a grosso modo, você acha que ela vai ficar o quê? Mais 2, 3 anos no semiaberto? 4 anos. No semiaberto. E vai pro aberto. Vai pro aberto. Aí é tipo condicional, não? O certo seria ter um agente da condicional verificando os passos dela. Ela vai à vara das execuções mês a mês, assinar e falar onde está morando. É isso. Você vai querer comentar, né? Não, depois pode ser. Mas agora eu tô vendo, de manhã eu vi um negócio impressionante na Globo, no jornal, no Bom Dia Brasil. Até ia pedir para ela separar e eu esqueci. Foram atrás de um traficante, cara, barra pesada, né? Chegaram lá no sítio, o cara estava num sítio lá, chegaram lá no sítio cheio de armamento, escopeta, rifle, metralhadora e tal. E o cara estava sendo monitorado pela tornozeleira, né? Aí tá a foto, o cara pôs a tornozeleira no galo. Então, o galo ia pra cá e pra lá e os caras monitorando o galo, né? Porque da tornozeleira. E aí a foto do galo com a tornozeleira. É verdade, no Jornal Bom Dia Brasil. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor,
O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep! Manuel, você quer comentar alguma dos temas que o Dr. Armando abordou no bloco anterior? A única coisa que eu gostaria de falar é que nós ficamos sabendo desses casos famosos. Então vocês imaginem... Os de fuga, você está falando? Não, de fuga não, da questão do semiaberto, da saída. Então vocês imaginem todo dia quanto não acontece essas mudanças, os regimes, porque cumpriu, porque não cumpriu. Então não é só o genuíno, ou fulano ou ciclano, é que nós sabemos de 3, 4... São os notórios, né? Sim, porque são os notórios, mas todo dia, o doutor deve saber até melhor, todo dia tem todo esse procedimento, e deve ser milhares de pessoas, ou centenas de pessoas por dia. Eu não sei, viu? Eu tenho dúvidas, porque o que eu mais vejo em noticiário é quando o Poder Judiciário faz mutirões e o que tem de cara que já terminou a pena e está na prisão. Como é que a Suzane consegue? Como é que o Genuíno consegue? Como é que ainda tem gente que fica presa? A resposta é muito simples. Tanto a Suzane von Richthofen como o José Genuíno possuem o seu advogado particular, que tem a disponibilidade, é pago para isso, muito bem pago, para acompanhar a execução da pena, dia a dia, ou pela internet, ou nas varas, nos cartórios, ao passo que o miserável, aquele que depende da defensoria pública, não tem o mesmo aporte. O defensor público trabalha muito bem, só que ele não tem aquela vontade do profissional liberal que é pago exclusivamente para fazer aquilo. Não, então você tem o seu advogado. O advogado acompanha ela semanalmente, mensalmente, vai à vara, pega o processo, vê se o cálculo já foi feito, cobra ali a produção do serventuário. E aquele que não tem dinheiro depende da sorte, depende então da o Estado falha aí. Falha. Tanto no cumprimento da pena como na execução da pena. Eu me recordo que acho que no ano passado, esse ano não vou lembrar agora, havia uma discussão da remuneração do
do advogado do Estado, como a justiça gratuita não, né? Não, existe hoje o advogado do Estado mesmo, o defensor público. Defensor público, que é um convênio com a OAB, não é isso? Não, o defensor público ele é de carreira. Existem as cidades que fazem o convênio com a ordem. Então desculpa. E aí o município paga um valor para o profissional então, peraí, doutor, para trabalhar. Deixa eu dividir. Então tem o cara que é concursado e é um defensor público. Sim. Mas então não pode reclamar que não está ganhando, não, é um funcionário público. Mas eles têm um volume de trabalho insano. Muita coisa. Não é o valor que ele recebe. É o volume de trabalho. É o volume que é insano. Entendi. Existem defensores que atendem pessoas todos os dias nos seus gabinetes e depois precisam manusear os processos. Não dá tempo. Não dá tempo. Ganha bem, ganha mal, isso é outra conversa. Não, entendi. Agora, não há tempo, porque o número é pequeno. Agora, também precisava mudar, né, o sistema de arrecadação de recursos da Justiça do Estado de São Paulo, que ficou refém do Estado, né? Hoje, tudo que se arrecada vai para o Caixa do Estado. E aí o Caixa do Estado destina... Faz os repasses. O repasse nem sempre, ou quase nunca, atende às necessidades, né? No Rio de Janeiro é diferente. Por exemplo, o Caixa da Justiça Carioca é da Justiça. Né? O que se arrecada, que eu acho que é justo. Sim. O que se arrecada com custas, com os processos, fica ali e é investido ali. Se melhora ou não o procedimento, eu não sei. Mas dá mais independência. Hoje o judiciário ele é refém do Estado, não? Mas vocês lembram quando nós tínhamos aquele imposto do cheque, Sim, que nos bloqueava 0,38? Que o valor deveria CPMF. ser encaminhado para a saúde pública? O dinheiro não era para a saúde pública. É verdade. Então é um outro erro, né, do Estado. Se o Poder Judiciário pudesse ele manusear isso, acredito que seria bem melhor. Tanto é que os cartórios em Santos não têm ar-condicionado. Os cartórios do Poder Judiciário estavam colocando aí, me falaram que estavam tudo numa sala, mas que não conseguiam instalar, principalmente no prédio antigo, né? Parece que a estrutura do prédio não suporta. Não dá para trabalhar num ambiente sem ar-condicionado. No verão que nós temos aqui não tem condições mínimas, nem de trabalhar nem de receber. Deveríamos ter ar-condicionado não só nos cartórios para os serventuários e para os profissionais que ali atuam, mas no corredor também. As pessoas que vão passar ali um tempo aguardando a sua audiência, esperando o seu caso ser julgado, e num dia quente é insuportável aquilo. Insuportável mesmo. Climatizar os climatizar ambientes. tudo. Eu acho que é o mínimo, né, de qualidade que você tem que dar para as pessoas que estão ali. Eu acho que a justiça acaba ficando tão desacreditada em razão desses pequenos detalhes, né? Então, primeiro o atendimento, o ambiente. Segundo, você já tem uma imagem que a justiça é lenta, né? Vai demorar. Processo é 20 anos. Nós temos hoje a digitalização dos processos e o processo eletrônico, que é algo que está vindo aí com força total. Eu acredito que nos próximos anos, hoje nós conseguimos distribuir uma ação e nós conseguimos uma resposta em dias por conta da digitalização. A parte criminal ainda não está digitalizada, a parte civil está, a parte trabalhista já está digitalizada, mas eu acredito que num espaço pequeno nós tenhamos uma velocidade. O que precisa é fazer contratação de gente, contratar juiz, mais juízes, expandir os tribunais superiores. O STF tem 11 ministros. É insano, é impossível, não dá. Aumentarmos o número de ministros. Aumentarmos o número de ministros no STJ, que são 33. E aí eles começam a falar, pelo amor de Deus, né? Tem ação lá que os caras discutem a tarde inteira. Sim. Não é? Um caso. Um caso. Ou mais, às vezes são 2 dias discutindo. O caso do mensalão foram meses. Não, se foram meses. Deve ter atrapalhado todo o andamento da agenda, a pauta toda. Agora, se eu estiver enganado, você, por favor, me corrija, mas, por exemplo, quando decide lá um caso específico, não passa a ser uma regra também tem essa vantagem, né? Que é aquela... Súmula vinculante que o Sérgio Sévulo da Cunha, que era chefe de gabinete do Tomás Bastos... Foi o precursor. Súmula vinculante. Vinculante. Você gera um julgado para todos os outros casos similares. No caso do mensalão era diferente, porque eles tinham vários réus, várias teses jurídicas, muitos advogados. Então... Mas aí nós descobrimos como é que era lá, os embargos, não sei o que lá? Divergentes? Nossa! Embargos divergentes. Eu só falava embargo divergente. Não é? Não existe isso. Mas, né? Não, mas não usaram aquilo? Não, o pessoal ficava usando essa expressão, embargo divergente. Não existe embargo. Criaram tanta expressão. Não, mas não era esse o nome que dava? Se dava? Não. Mas que foram buscar lá no fundo do baú
os embargos É isso aí mesmo. divergentes, não era de embargos divergentes, tinha outro nome. O que... Embargos de... Por exemplo, quando... Declaração? Não. Quando não havia unanimidade... Entendi. Não, é que para os embargos divergentes criaram vários nomes. Sim. Embargos isso, embargos aquilo. Quando não é unânime, quando a decisão não é unânime, cabe esse recurso. Agora, o que eu estou falando é que criaram um nome para o embargo divergente, criaram vários nomes. Mas ninguém tinha isso aí, descobriram de uma hora para outra, né? Não descobriram, está no código. Mas diz que ninguém nunca usou. Não, usa sim. Usa sim. Ai, meu Deus do céu. Criaram nomes para o embargo, criaram vários... Então, mas será que não está na hora também de mudar a lei? O Código de Processo? É. Se nós mudarmos o Código de Processo, nós estamos tirando a garantia da pessoa que está sendo processada. Né? O que nós precisamos fazer é acelerar o processo. Acelerar o processo. Manuel, mais rápido. deixa eu pedir um favor para você que eu estou sem óculos. A Força Aérea acabou de apresentar a leitura do gravador de voz da aeronave. Você poderia ler para mim, por favor? Claro, você que eu não vamos lá. enxergo. Os dados do gravador de voz da aeronave PR-AFA, que se acidentou no dia 13 de agosto, já foram extraídos e analisados por 4 técnicos. Vamos ver, as 2 horas de áudio, capacidade máxima de gravação. Não é possível até o momento determinar a data dos diálogos registrados no CVR. Tendo em vista que esse tipo de equipamento não registra, estou passando porque é para chegar no... Os dados do gravador, não fala nada aqui, só está falando que eles estão analisando. As 2 últimas horas é de outro voo. É de outro voo, é o que está aqui. As 2 últimas, olha, a Thaisa está dando a informação que as 2 últimas horas de voo é de outro, as 2 últimas horas, então ninguém tem nada. Então, tá estranho isso aí. Tá estranho isso, hein? Tá estranha essa história, hein? Não é estranho, doutor Armando? Muito estranho. Isso ainda vai dar pano para manga. Fora, né, que nós estamos Todo conversando mundo antes. na expectativa do que estava gravado. Agora vem essa informação oficial da FAB que as 2 últimas horas de voo se referem a outro voo. Outro caso que foi levantado também, interessante, que todos os candidatos à presidência da República Tem eles 2 têm agentes, escolta é da verdade. Polícia Federal. E nesse caso, nesse instante, eles não estavam lá. Os agentes, né? Os agentes. Então isso ainda vai ser matéria de debate, discussão. Mas quando ele foi arremeter, que tem aquele diálogo gravado, foi gravado aonde? Foi na Com a torre? torre. Com a torre. A torre. Tá, Foi em gravação áudio, com a foi em torre. áudio direto. Tá. A torre gravou isso. Não é no dispositivo Esse da áudio aeronave. é um áudio que grava tudo que acontece na cabine. Inclusive, o contato só com a torre. Não, o áudio ali sim, o que acontece não, de o áudio diálogo a na caixa cabine. preta é o da cabine, inclusive o que ele vai falar com alguém, né? Sim. Aquele áudio é o áudio que ele teve com a torre de comando, né? Que não é uma torre. Porque o aeroporto do Guarujá não tem torre de comando em razão de ser um aeródromo, não é um aeroporto. Uma é um caixa aeródromo. preta não é preta também, né? Ela é vermelha ou ela é laranja, não é preta. Não é preta. Agora, o que é interessante é que não tem cabimento. Agora eu fiquei espantado. Não é? Falando isso aí ainda vai dar pano para manga. Quer Muitas dizer, um discussões sobre acidente isso. que ninguém consegue entender, Não tem gravação. não tem gravação, Não do precisamos ir nada. muito longe. Aquele avião que caiu recentemente agora da... Não acharam até Sim, hoje, não acharam não. até hoje. Nossa, Nem eu os vou- destroços. Uma né? aeronave daquele tamanho, com Naquele tamanho, transponder, é verdade. etc. Como é que não localizam isso? E olha, americanos, franceses, em todo o mundo foi buscar. Não, foi encontraram o procurar. Titanic no fundo do mar a 3 mil metros de profundidade. É Não verdade. encontram um avião Um 100 avião. anos depois. É, Meio estranho isso, né? não é? Eu acho. Agora, eu estou muito surpreso, porque a gente ouve muita gente falando, né, do que poderia ter acontecido, e há uma unanimidade que o avião, alguma coisa muito diferente aconteceu. Primeiro, pela forma, né, que ele acabou caindo. Né? Alguns dizem a bola de fogo, que ele explodiu no ar. Ah, foi a turbina. Bom, mas se foi a turbina, ele continuaria voando. São 2 turbinas. Porque esse avião já é preparado para voar com apenas uma turbina. Essa aeronave eram 2 turbinas. Falha uma, a outra continua. Isso aí você vai precisar chamar um especialista Nossa, aqui e que conversar. coisa, né? É bacana. É um assunto que causa aí uma série de E ideias. aí, eu falei isso aqui ontem, vou repetir, a Baixada Santista não tem um IML.
que eu havia discutido isso dias antes com alguns amigos. Se nós estivéssemos aqui em Santos naqueles dias em que o IML ficou fechado, dito e feito, aconteceu um acidente aéreo. Os corpos foram levados para São Paulo por uma estrutura que eles detêm lá, mas se nós tivéssemos aqui um acidente como aconteceu na Itália, daquele navio que só sobrou perto da Costa Concórdia, 20 e tantos mortos, nós não teríamos estrutura para necropsiar Ou tanta se gente. não tivesse no avião o Eduardo Campos, não é? Se tivesse só o cinegrafista, um assessor, tinha que ser no IML. Aspas, né? gente comum. Aspas, gente comum. Se não tivesse Eduardo Campos, nós não temos IML. Não tem. Agora, eu pergunto, como é que pode, né? A gente discute tanto aqui a Baixada Santista, a Punjã, região metropolitana. Região metropolitana, tem a João, tem tanta coisa e não tem o IML. E eu pergunto, o que precisa para um IML? Será que é tão... Não é. Precisa de um prédio, precisa de uma estrutura básica, nada muito sofisticado, mas precisa. É que é o problema da licitação, né? Antigamente o Instituto Médico Legal era ali ao lado do segundo DP de Santos. É verdade. Transferiram, criaram um prédio novo, mas nós observamos que a estrutura dele é falha, é uma obra de má qualidade. Foi para até atender aquele serviço de verificação de óbito. SVO. Que quando a morte não tinha causa, tinha que passar pelo SVO. Que funciona em São Paulo direitinho. O sujeito morre em casa. Sim, mas o cara, olha só, se o cara morrer aqui, onde é o SVO? Não tem. Não IML. Está errado. Se o médico da família não atestar o óbito, não falar ele morreu de causas naturais e não assinar a declaração de óbito... Não, mas são 2 médicos. Mas estou falando, alguém precisa assinar, o médico, o profissional. Não, são 2 médicos. Se a pessoa morrer em casa, você tem que ter a assinatura de 2 médicos. Mas o que eu estou falando é o seguinte, o seu médico particular, se ele não quiser se responsabilizar, o cadáver vai para o Instituto Médico Legal para fazer necrópsia. Entrando numa fila, atrapalhando aquele que morreu na rua, que a família está esperando para o sepultamento. E o Estado não investe. Mas, doutor, deixa eu agora tirar uma dúvida. O governador veio aqui... Para ver a dificuldade. Sim. Leva para o IML. Qual IML? Como é que vai? Do Guarujá? Não tem IML. Não leva para Praga, não. Está em obra. E como eles vão fazer com esses corpos? Leva para São Paulo. Que vergonha para nós, hein? Aí precisa de uma coisa. Helicóptero, não tem teto. Não, pega imigrantes. Para na entrada de Santos. Protesto. Protesto. Não tem como chegar em Santos. Mas olha, é só ir na São Francisco e olhar o prédio... Do Palácio da Polícia? Do Palácio da Polícia. Feio. Não é? Feio. Vamos falar a verdade, nós estamos falando aqui de segurança. É só ir no 4º Distrito de Santos, na Conselheiro Nébias. É só ir num distrito policial. A maioria dos distritos, os policiais não conseguem usar o banheiro. Tem dificuldade, os banheiros estão... porque são estruturas antigas, sem manutenção. O Detran de Santos, né? Meu Deus, para com isso. Que era a antiga circunscrição. O prédio deve ser tombado pelo órgão competente e também vai tombar naturalmente. Vai tombar. Vai cair, porque está desmanchando, né? Impressionante, feio, né? Feio. E o público, sofre. Quantas pessoas entram ali? Não, acessibilidade zero. É terrível, o Detran é terrível. Não é? Acessibilidade zero. Cadeirante, Nossa, uma pessoa de idade. Primeiro que você já sofre com a má vontade dos funcionários, que agora não sei se saindo da polícia, indo para a Secretaria de Administração, melhorou. Mas há uma dificuldade, né? Por razões que eu não desconheço. Mas se você tiver que entrar lá no prédio do Detran, para ir em algum departamento, um cadeirante não consegue. Não consegue chegar. Um idoso não consegue. Tem escada, labirinto e tem que baixar a cabeça, porque ali é um porão, na verdade. Tem uma parte que fica no porão. Porque ali, quem passa e vê o atendimento embaixo, ali é um porão. Né? Antigamente as casas tinham um porão e a casa era o primeiro e o segundo, né? Ou seja, está lá há 50 anos, não tem como. Ninguém mexe, o governo não investe. E olha, saiu do roto e foi para o esfarrapado, porque era ao lado na Rua Bahia, num casarão caindo aos pedaços, só que mais amplo, tinha estacionamento e tal. E saiu da Rua Bahia, que hoje é um flat, e saiu da Rua Bahia e foi para esse casarão aí. Quer dizer, não mudou muito, que né? Também está... Não tem condição. Lastimável. Lastimável. Agora, surpresa essa notícia, a Fábio acaba de dar essa notícia, que essas 2 últimas horas de voo não são do voo. Não, isso é um absurdo. Fora a lei do sigilo aéreo, né? Que foi promulgada dias antes. Eu achei que fosse um dia antes, mas o doutor corrigiu. Dias Ia antes. dar muito na cara no dia antes, né? No dia antes também, né? A coisa ia ser muito complicada. Mas os especialistas dizem que esse avião é um dos mais seguros. É um dos mais seguros. Do mundo. É o que mais vende. É o melhor equipado.
Então, realmente... Para você ter uma ideia, eu vi um cara falando que dos 200 mil voos, tem um número aí, eu não vou lembrar, não vou repetir, mas vamos tomar como base. Dos 200 mil voos, tiveram 39 acidentes. Dos 39 acidentes, 3 foram por problema na nave. Então, a porcentagem é alta. É mínima. Agora, só para explicar o que o Manuel falou, a presidente Dilma sancionou uma lei que dá à FAB, né, o poder de sigilo de informações sobre acidentes aéreos. Das investigações dos acidentes aéreos no Brasil. Uma semana antes, a FAB alega que é para preservar, né, as vítimas e as empresas que porventura tenham que ser acionadas para indenizações. Você concorda, Manuel? Não, discordo. Discordo plenamente. Ainda mais nesses casos que envolvem figuras públicas. Né, você fazer esse tipo de um caso como esse, né? Um caso como esse, acho que tem que ser aberto para o público. Ainda mais com todas essas falhas que estão existindo, a caixa, que não é a caixa preta, mas a caixa de voz que não tem a gravação, o jeito que foi, sumiu, não tinha torre, o último momento. Eu não consigo. Eu vi um especialista. A gente viu, eu até falei isso ontem, eu vi vários especialistas, muitos falando bobagem, mas alguns falando coisas concretas. Teve falou uma coisa que é verdade, falou, olha, por pior que fosse, o cenário, o piloto falou com a torre. Pelo menos para falar a palavra Mayday. É essa a palavra que você que manja de inglês? Não, sim, quando está em... É regra. O cara, é a palavra que diz assim, ó... Não, ou fala, perdemos o controle. Aquela palavra... Nem isso. Como é que só tem, olha, o controle, estamos voltando. Eco, quer dizer, você está caindo, você tem essa... Até porque você não precisa tirar a mão do manche para poder se comunicar com a torre. Não é estranho, doutor Armando? E pelo que nós escutamos ali, o timbre de voz dele era muito sereno, muito tranquilo. Sereno. Agora, algumas pessoas alegam, que estavam ali no sítio dos fatos, que a aeronave explodiu antes de bater ao solo. Então isso leva a uma Mas ela já estava em descendente. Isso é importante destacar. Quer dizer, ele já não estava tão tranquilo assim. Olha, tá me parecendo... Eu vou falar uma bobagem aqui, eu vou ser linchado pelos meus críticos, mas eu vou falar. Tá me parecendo o Rio Centro. Tá me parecendo o Rio Centro. Lá foi um Puma. Lá foi um Puma, aqui foi um avião. Mas também faz 40 anos. Lá foi um Puma. Tá me parecendo o Rio Centro. O automóvel Puma. Agora descobriram o cara lá e já agora apareceu a foto, aí o general que falou, mas parece que estão montando essa, não sei. E é interessante que essas autoridades governamentais, elas começam a falar, depois chega um e fala, para de falar tudo, não é isso? Não abra mais a sua boca, não é isso? Eu estou impressionado, Manuel. Agora é uma ducha de água fria. Não, mas o pior é que o local do acidente, como ficou, não preservou nada. Fora as milhares de pessoas que entraram, que eu sei que tiraram fotos. E objetos. Objetos também? Objetos também. Teve pessoas que saíram com objetos. Souvenir, né? É mesmo? É sério, Augusto. Ah, não acredito. Eu já vi. Com esse Tem pessoa... Não com objetos pessoais. Objetos do avião. Mas concordo, você vai pôr um negócio na tua casa de um avião que caiu e matou 7 pessoas, porra. Sim, isso eu afirmo aqui ao vivo. Ai, meu Deus. Que eu até tenho um amigo meu que tem peças. Meu Deus. Tem peças em casa. Então, quer dizer, muita gente entrou no cenário antes de chegar qualquer tipo de perícia, antes de chegar a polícia. E até porque os bombeiros naquele momento não estão preocupados com isso. Estão preocupados com os feridos. Nós observamos aqueles documentários, né, quando acontece acidente aéreo, eles conseguem remontar o aparelho todo, depois no local próprio, né? Não, esse não vai conseguir. Os investigadores que fazem esse tipo de perícia, eles remontam a aeronave, mesmo que tenha desaparecido no mar, no oceano, eles recuperam e montam a fuselagem toda para tentar diagnosticar de onde veio a falha. Isso. Se foi o trem de pouso, se foi a turbina, se foi a asa, não importa o que foi, eles conseguem descobrir. Dessa forma não vão descobrir nada, né? Eu sei, e fora também, do jeito que foi, sobrou pouco. O que sobrou, algumas pessoas levaram como souvenir. Atrapalharam todo o cenário. Teve gente que entrou. Até hoje, ontem eu passei a noite lá, e ainda estava tudo fechado. Aí falaram que não tinham mais corpos. Hoje já encontrou.
mais hoje, encontraram hoje mais pedaços, mais restos mortais. Então, assim, a coisa ainda está muito prematura. Eu acho que tem que ser investigado melhor a área, tinha que ficar isolada por um maior período de tempo. Eu acho que nós temos algumas questões, né? Primeiro, assim, como caiu numa área muito residencial, densa, uma densidade urbana muito grande, o que acabou acontecendo? É lógico, pessoas que chegaram mais rápido, né? E aí, porventura... Não estou nem fazendo crítica ao bombeiro, nada. Não ao bombeiro. Estou dizendo, as pessoas que... Pô, o cara vai lá e pega um pedaço de qualquer coisa, não é saudável, mas as pessoas fazem o que acham melhor. O que não deve nem ser... Deve até haver alguma legislação num acidente. Isso aqui é local de crime, deve ser preservado. Não deixa de ser um local de crime. Aconteceu, sim. Segundo, que é natural que há uma comoção, né, de um acidente atípico, né? Totalmente atípico para nossa região. Independente de quem estivesse no avião. Independente de quem estivesse. O que chama atenção, e eu pelo menos não tenho a capacidade intelectual para fazer essa avaliação, mas o que chama atenção e o que eu venho somando de informações é que a forma que aconteceu levanta diversas suspeitas, né? A forma que o avião caiu, a forma que levanta diversas suspeitas. E eu estava, até então, na expectativa do gravador de voz, porque me chamou a atenção. Falei, pô, o cara, por mais se qualquer problema que ele tenha, ele deve ter se comunicado com a torre. A não ser que tivesse um cara com um revólver na cabeça dele falando assim, ó, você não falar nada, senão eu vou dar um tiro na sua cabeça. Não é? Mas o que eu acho que não é o caso. Na verdade, acho que é possível que exista esse diálogo, não é? Eu não consigo entender. Você está num avião, você estava para pousar, você levanta, você não vai comentar nada com a torre? Nem, eu perdi o controle, a turbina falhou. Objeto, como eu vi um especialista dizendo, se tem um animal, se tem um cachorro, um gato, um papagaio, periquito, uma pessoa, um carro, qualquer coisa, é o motivo dele não estar seguro na aterrissagem. E ontem eu mostrei aqui no programa uma participação do William Hack no jornal Hoje, e no momento do acidente, ele estava no Rio de Janeiro, no círculo da aeronáutica, com diversos comandantes e pilotos experientes, e todos eles, e ele retrata isso no seu depoimento, todos eles fazendo críticas ao aeroporto do Guarujá, dizendo que é um aeroporto difícil, que a pessoa tem que ter muita qualidade técnica, que não é um aeroporto fácil, que você está cercado de morros, que você tem que ter muita certeza no pouso, que qualquer dúvida leva a remeter a aeronave. Ele falou tudo isso. Então, é de se espantar que não haja comunicação. Alguma coisa está errada, não tem cabimento. Não tem cabimento. Alguma coisa está errada. Ele deve ter comentado alguma coisa, deve ter dito alguma coisa. E aí, não acha agora... O gravador de voz não gravou. Fora o momento em que o comandante se reporta à torre, quando a aeronave se aproxima, a torre fala as condições climáticas, que eram péssimas na hora, terríveis. Certamente ele teve essa informação. Fala, meu amigo, você venha com cautela porque a nossa condição climática aqui está tudo fechado. Ou não autorizamos o voo, não sei. Cuidado com a serra, você tem a serra aí do seu lado, aparece. A serra, sim. Não, e a serra fica de frente, né, para ele, na hora da arremetida. Sim. Porque ele veio pelo mar, na arremetida ele dá de frente com a serra. Que é alta. E por isso que tem que fazer o contorno. Teoricamente, eu acho que não daria para subir. E tudo fechado, não tem como você fazer isso visualmente. Visualmente, estava com 3 quilômetros. Torre de comando certamente se o avião tivesse, né, e a gente, mais uma vez, mas se o avião tivesse com algum problema e ele arremeteu em razão do problema, quando ele vira, ele já está meio que no canal, no estuário. Seria muito mais... seria mais lógico ele tentar aterrissar pousar no canal do estuário. Precisa ver se ele teve essa condição. Visual, são vários fatores. Visual. Se o avião não explodiu antes, ou se ele estolou, né? O que é estolar? Ele perde a sustentação. Também. Pode ter sido isso também. É isso aí. Agora a gente perdeu qualquer... Eu estou surpreso, porque perdemos qualquer tipo... Porque agora nós vamos ficar numa avaliação técnica
não é? Do que poderia ter sido e nós não vamos saber o que realmente causou, né? Não vai ter uma... Porque eu estava imaginando a gravação até para a própria... Perdi, sei lá, faz isso, faz aquilo. Ainda mais agora sabendo que tinha gente pegando pedaço do avião no local onde aconteceu. Olha, o Brasil é muito conhecido por isso. PC Farias, até hoje ninguém sabe, né, doutor Armando? Ninguém, a história é muito mal contada. Não é? Tinha aquela briga entre o perito Ivo Sanguinetti e o Madame Palhares. Foi até tema de livro. É verdade. Outro caso interessante também, quando a mulher do PC Farias, ele ainda casado com ela, e ele foi preso num país, eu não me lembro se foi na Tailândia, eu não me lembro onde foi. Sim, que o Roberto Cabrini fez a entrevista com ele. E ela disse, se meu marido ficar preso, eu vou falar tudo que eu sei. Eu sei que ela faleceu rapidamente. De câncer, né? E o corpo dela foi cremado no mesmo dia. No mesmo dia, o irmão do Collor de Mello também. O irmão do Collor de Mello. E outras que pessoas. tinha um câncer no cérebro, né? E morreu em poucos dias. Mais uma coisa eu falo, voltando ao assunto do acidente. Algum controle o piloto tinha, porque ele colocou o avião naquele espaço. É verdade. Ele mirou. Isso, ele mirou. Ele mirou e caiu reto. Então, assim, algum controle ele tinha, mas eu não sou especialista, não sei se você tem um certo controle. E o cara é bom, hein? Não, para ter mirado naquele ponto e caído de uma vez... E o cara é bom. Uma morte terrível, um estrago terrível, mas poderia ter sido muito pior. Ali nós temos... Com certeza. Prédios. Faculdades. Não, ali do lado tem 2 escolas infantis. Nós temos ali o Santa Cecília naquele entorno. Volta. Então, não, muitos prédios, muito comércio, o próprio Canal 3. Um grande desastre. Muito Mas por isso que eu acho que realmente o piloto... É o que realmente... Eu acho que ele enxergou aquele espaço mesmo, que tinha vazio, e colocou o avião ali. Então, se for termos que falar realmente alguma coisa do piloto neste momento, falar bem, porque ele realmente evitou uma grande tragédia. Manuel Gonzalez, obrigado pela sua participação, Manuel. Eu que agradeço, Augusto, mais uma vez. Bom final de semana para você, doutor Ronaldo. E a você também, telespectador, um bom final de semana e para toda essa equipe que está aqui trabalhando, eficiente, como sempre. Então, um grande abraço para vocês também. Muito obrigado. Doutor Armando, muito obrigado pela participação. Foi muito proveitosa a sua visita aqui no programa, viu? Obrigado pelo convite, esse momento prazeroso. E nós discutirmos com a sociedade algo tão importante que é a segurança pública e mais especificamente dos guardas municipais. Mas é isso, estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado. A você, telespectador, nós estamos indo embora, mas voltamos na segunda-feira, às 1h15 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Até segunda, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.